Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao canal Sopa para a Sorte. Eu me chamo Cléber Godoy, eu sou hipnoterapeuta e hoje eu trago um conteúdo muito interessante para você sobre esse assunto que é muitas vezes um tabu. Vamos falar sobre o que é hipnose, quais são os seus mitos, os benefícios e como se preparar bem para uma primeira sessão. Vamos lá? Então, tá ok. Primeiro vamos responder a primeira pergunta. O que é hipnose? Então, hipnose é um processo natural, é um fenômeno natural da mente humana. Nós, seres humanos, passamos cerca de 7 vezes por dia num processo hipnótico. E como que isso acontece? Acontece quando nós estamos hiperfocados em alguma atividade. Você quer ver um exemplo? Por exemplo, quando você está assistindo algum filme muito interessante, um filme que você gosta. Por exemplo, pode ser um filme de drama, tá? E aí, enquanto você está assistindo o filme, você está vendo lá na televisão, né? A televisão ela tem um limite de visão, ok? Conforme você começa a assistir, você começa a se empolgar, a se aprofundar, o seu foco fica tão grande que você deixa de perceber que você está assistindo aquilo numa tela. Parece que literalmente você está dentro do filme vivenciando a cena. E, inclusive vivenciando os sentimentos que a cena traz, através da música, das falas, chegando muitas vezes até a se emocionar. Isso é um estado de hipnose, tá ok? Um outro estado que às vezes pode acontecer também é quando, por exemplo, você tem que percorrer, a gente tem que percorrer uma distância longa de carro. Então, quando isso acontece, a gente começa a dirigir, chega um determinado momento que a gente está naquilo que a gente chama de piloto automático. Esse piloto automático é hipnose. Não fica prestando atenção, qual que é a marcha que eu tenho que colocar agora, se o seu carro for manual, eu tenho que pisar no freio, se eu tenho que pisar no acelerador. E simplesmente vai. É como se você e o carro fosse uma única coisa. Isso também é hipnose. Então, esse estado de foco, de atenção elevado, é o que nós chamamos de transe natural. Então, todos os seres humanos passam por isso. É quando o estado subconsciente da mente, ele se eleva, porque o estado consciente, que é o que nós estamos agora, o nosso estado consciente, ele acaba relaxando e ele dá lugar para que o estado subconsciente, onde grande parte das coisas que a gente tem, de aprendizado, de emoções, daquilo que a gente vivenciou até hoje, fica armazenado. E por que nós agimos dessa forma? O cérebro age dessa forma justamente para poder economizar energia. Porque imagine se todas as vezes que nós tivéssemos que fazer alguma coisa que muitas vezes é repetida, a gente tivesse que reaprender de novo. Isso aí geraria muito desgaste, cansaria a nossa mente. Então esse recurso é um recurso maravilhoso, é um dom divino que a gente tem para poder justamente conseguir fazer as coisas de uma forma mais rápida. Ok? Então, de forma geral, é isso. Agora vamos falar sobre alguns mitos relacionados à hipnose. O primeiro mito: a hipnose não é sono, tá ok? Por conta do estado de relaxamento que a pessoa passa num processo de hipnose terapêutica, que é aquela hipnose que ajuda a gente a um processo mais transformador, nesse processo o hipnoterapeuta ele dá comandos para que a pessoa possa relaxar. E muitas vezes esse estado de relaxamento pode parecer até com sono, mas a pessoa não está dormindo. A pessoa num estado de hipnose, de transe, ela está escutando, ela está sentindo, ela tem o olfato, ela tem todas as suas faculdades e todos os seus 5 sentidos funcionando perfeitamente, tá ok? Então, hipnose não é sono. Segundo ponto, muitas pessoas têm medo de ser hipnotizadas porque acham que o hipnoterapeuta ele vai dominar a pessoa. Ou seja, a pessoa pensa que vai perder o controle. Isso também é uma outra mentira. A sua mente ela só vai aceitar a seguir os comandos se ela quiser. Se durante o processo de hipnose, uma coisa que o hipnoterapeuta pedir para fazer, a pessoa não querer fazer, ela rejeitar, ela não vai passar por aquilo. Tá ok? Então esse é o segundo ponto com relação à hipnose. O terceiro ponto da hipnose é você não vai esquecer de tudo que foi falado ali. Né? As pessoas acham que vai esquecer de tudo, né? Ou que vai falar coisas que ela não quer falar. Então, como já falei, muito relacionado com o ponto anterior, a pessoa tem totalmente controle sobre as suas faculdades, sobre as coisas que ela tem
para fazer, tá bom? Existem vários tipos de padrões de hipnose, tá? Existe a hipnose conversacional, existe a hipnose de palco, a hipnose terapêutica. Então, cada tipo de hipnose, ela tem um objetivo específico. O que às vezes gera muito tabu com a hipnose? São justamente esses tipos de hipnose de palco, que talvez você já tenha até visto. Onde, por exemplo, o hipnólogo, ele dá um comando para a pessoa e fala para ela comer uma maçã, ou melhor, comer uma cebola, achando que ela está sentindo um gosto de maçã. Ou fala para a pessoa ficar grudada no chão e a pessoa não consegue se movimentar. Isso é hipnose? É hipnose, mas a pessoa só passa por isso porque ela aceita passar por aquilo. Tá? E muitas vezes na televisão a gente só vê o estado final, né? O hipnólogo está fazendo ali o processo de hipnose, mas existe todo um processo antes de preparação. Ele observa as pessoas que são mais suscetíveis a passar por esse tipo de experiência para que a pessoa possa fazer a hipnose, tá ok? Então a hipnose de palco é isso. Já a hipnose terapêutica, que é o que eu faço por ser hipnoterapeuta, é um estado, é um tipo de hipnose que a gente, através de uma análise anterior, que a gente chama de anamnese, a gente entende quais são as necessidades da pessoa, para que na sessão a gente possa tratar exatamente aquilo que de repente é uma dor, é uma dificuldade. Então, quais são os benefícios, por exemplo, da hipnose terapêutica na vida de uma pessoa? A hipnose pode ajudar a pessoa a desbloquear traumas, ok? Pode ajudar a pessoa a melhorar o processo de desenvolvimento, pode ajudar a eliminar crenças limitantes, que são aquelas verdades que a pessoa acha que tem e que não são verdades, tá bom? E muito mais. Às vezes a pessoa pode ter dificuldade com sono, ansiedade, depressão, até mesmo gagueira, tá? Dependendo do tipo da situação, se a situação da gagueira for uma situação emocional, o hipnoterapeuta ele consegue ressignificar aquilo e fazer com que a pessoa fique boa. Tá joia? Então, como se preparar para a sua primeira sessão? A primeira coisa que eu digo é relaxa, ok? Deixa o processo acontecer de forma natural. Por padrão, bons hipnoterapeutas, eles já vai preparar um bom ambiente. E qual é esse ambiente? Um ambiente que seja tranquilo, que tenha um bom conforto para a pessoa se sentar ou até deitar. É importante que durante esse processo a pessoa se desligue do mundo externo, que ela esteja com o celular desligado no modo avião, que não receba notificações, ou seja, você precisa se preparar para aquele momento ser só seu. O segundo ponto que também é importante, não tenha tanta expectativa do processo dar certo ou errado. Por quê? Porque o processo de hipnose, ele é muito individual. Cada pessoa vai vivenciar de uma maneira, não existe uma receita de bolo pronto. Talvez no processo de hipnose você vá escutar algumas coisas, talvez você possa visualizar mentalmente, talvez você possa se sentir muito relaxado ou relaxada, e tá tudo certo, porque, como eu falei, cada pessoa tem um processo único, um processo de uma forma que é dela, e tá tudo certo, ok? Então, para finalizar, de forma geral, a hipnose é isso. Não é um bicho de sete cabeças. É uma coisa muito simples. E isso que estamos fazendo agora já é parte do processo, que é o que nós chamamos de pré-talk, que é uma preparação para que você possa vir mais tranquilo, mais tranquila para a nossa primeira sessão. Então, se você gostou desse conteúdo, comente, compartilhe, né? Segue o nosso canal e faça também os comentários que você tiver dúvida com relação a esse assunto. Nos vemos na nossa primeira sessão.